Olá, amado irmão, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração, bem? Hoje nós vamos compartilhar mais uma lição sobre a Epístola de Tiago. Hoje o título é Um Novo Tempo com Deus. O nosso texto base está no livro de Tiago, capítulo 4, versículos de 7 a 10. Vamos estar lendo a palavra de Deus nessa hora. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpam as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e ele os exaltará. Amém? Esse é o nosso texto base de hoje. Então, vamos dar início à nossa lição. Nós vemos estudando ao longo de várias lições passadas a Epístola de Tiago. E o Espírito Santo tem trabalhado em nossos corações, de modo que nós possamos nos tornar discípulos maduros, expressar isso e multiplicar esse caráter de discípulo de Deus maduro, que tem fé e que quer viver um novo tempo, um tempo de transformação, um tempo de renovação na presença de Deus. Podemos crer que o Espírito Santo quer nos alertar e corrigir de maneira que venhamos a viver um novo tempo na presença de Deus. E desse texto nós podemos extrair 5 exortações. Eu vou estar falando sobre essas exortações agora, amém? Submeter-se a Deus. Na vida de um cristão, tudo começa pela submissão a Deus. Ela é a base da vida cristã. Na prática, submeter-se a Deus é obedecer à sua vontade, semelhantemente a um soldado que deve total obediência ao seu superior. É uma vida abençoada. Pare e pense. Certamente, muitos dos problemas que você enfrentou ao longo da sua história é em decorrência de sua insubmissão a Deus em algumas áreas de sua vida. Se você quer viver um novo tempo, decida se submeter totalmente a Deus. Em quais áreas da sua vida você se encontra insubmisso a Deus? Que problemas você enfrentou, por exemplo, no ano de 2017, em decorrência da sua insubmissão? O que você tem passado na sua vida de problemas, de tribulação, é por insubmissão a Deus. Porque se você se prostrar diante de Deus, corrigir os seus caminhos, se mostrar um discípulo fiel e submisso a Deus, Deus vai mudar essa situação. Você tem que se mostrar submisso a Deus, 100% submisso a Deus, dependente de Deus. Segunda exortação: resistam ao diabo e aproximem-se de Deus. Esses dois imperativos neste texto encontram-se de forma conjugada. O grande objetivo do diabo, em síntese, é nos afastar de Deus. Para tanto, ele lança mão de diversos artifícios: tentação, mentira, enfermidade. A essas investidas, o cristão precisa resistir. A ideia de resistir é perseverar em meio ao ataque do inimigo. Para aqueles que resistirem, o resultado é certo. O diabo desistirá e fugirá, e você será abençoado. Em contrapartida, a tentativa do diabo de nos afastar de Deus, devemos, em contrapartida, nos aproximar dele. Há algumas maneiras básicas para nós fazermos isso: leitura bíblica, oração, jejum, louvor, confissão e arrependimento de pecados. Para aqueles que se aproximarem de Deus, o resultado também é certo. Ele não ficará parado, mas também irá se aproximar de você. Como o diabo tentou te afastar de Deus? Em outras palavras, quais os ataques você mais tem recebido? Faça uma avaliação. Você resistiu a esses ataques? A quais sim e a quais você não resistiu? Você se empenhou em se aproximar de Deus? Se fez isso, como você fez? Faça uma avaliação. O diabo te atacou? De que maneira ele te atacou? Em quais áreas da sua vida ele tem te atacado? E o que você tem feito
para se afastar dele, para resistir. Você tem que resistir às investidas. Como? Perseverando, tendo uma vida com Deus. Como você arruma? Ah, mas eu não tenho forças, Cris, para resistir. Você tem. Se você não tem, busque, porque Deus disponibiliza para você essa força, para você vencer a todo e qualquer ataque do inimigo. Ele venceu e assim como ele te fez vencedor. Então, confissão de pecados. Confesse seu pecado, querido. Coloque-se na presença de Deus, confesse seu pecado. Pecado confessado é pecado perdoado. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus nos diz: se você confessar o seu pecado, Deus é fiel e justo para perdoar o seu pecado e te justificar. Mas você precisa confessar o seu pecado. Não é, Senhor, perdoa os meus pecados. Não, pecado tem nome. Eu costumo dizer que tem nome, sobrenome, endereço, tem tudo. RG, tem tudo. Confesse especificamente o seu pecado. Senhor, me perdoa porque eu menti. Me perdoa porque eu trapaceei. Porém, você não pode ficar incidindo no seu pecado. Uma vez confessado, está perdoado. O que não lhe dá direito a persistir no pecado e no erro. Você precisa se afastar do pecado. Você precisa resistir às investidas de Satanás na sua vida. O diabo vai fugir de você. Aquele que é contigo venceu o diabo. Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele venceu o diabo. O diabo é derrotado no nome santo de Jesus. E você, usando o nome de Jesus, se tornando-se um servo fiel de Jesus, você vai vencer tudo isso e será grandemente abençoado, porque aqui na lição diz assim, ó: aos que se aproximarem de Deus, o resultado também é certo. Ele não ficará parado, mas também vai se aproximar de você. Com certeza Deus vai se aproximar de você e mudar a sua história. Eu estou te convidando a viver o extraordinário de Cristo, a experimentar o extraordinário de Cristo nas suas vidas, amém? A terceira exortação, ele nos exorta a limpar as nossas mãos e purificar o nosso coração. A terceira exortação de Tiago para nós hoje tem a ver com limpeza e purificação externa e interna. Chama os pecadores a purificarem suas mãos, reconhecendo e confessando os seus pecados. Em segundo lugar, ele exorta os que têm mente dividida, purificarem o coração, marcados por dúvida e instabilidade. Ele deve renovar sua mente através da palavra, de modo que a sua fé seja fortalecida. Com o que você tem constantemente sujado as suas mãos? Em que sua mente tem se mostrado fraca e dividida, ou seja, em quais aspectos da sua mente precisam ser renovados? Faça uma autoanálise, querido. Coloque-se na presença de Deus. Deus é aquele que está disposto a te lavar, te remir com o sangue do Cordeiro. Você será justificado. Mas você precisa reconhecer o seu pecado, se colocar na presença de Deus, pedir perdão a Deus pelo seu pecado, não voltar a insistir nos seus pecados, mas procurar ter uma vida diante de Deus, uma vida fiel a Deus, nos moldes e nos parâmetros de Deus. Como você pode conseguir isso? Orando, jejuando, lendo a palavra, orando, louvando a Deus, estando na presença de Deus. Todo tempo, a todo tempo, coloque-se na presença de Deus. A quarta exortação é para que entristeçam-se seu coração e troquem o riso por lamento. Nesse texto, Tiago não está convocando a igreja a gratuitamente se entristecer. O que está por trás desse chamado é o arrependimento das obras mortas. O que são obras mortas? Obra sem fé, porque a fé sem obras é morta, mas a obra sem fé também é morta. Em 2 Coríntios 7, 8, Paulo nos fala de uma tristeza que vem de Deus que nos conduz ao arrependimento.
A tristeza não é um arrependimento, a tristeza é a mola que impulsiona o cristão a reconhecer o seu pecado e arrepender-se, quando é quebrantado pelo Espírito Santo de Deus. Arrependimento é a mudança de atitude. Tiago, então, está exortando os irmãos a chorarem por seus pecados, a mudarem de comportamento, ou seja, abandonar as práticas pecaminosas. Seu coração está quebrantado ou sensível aos seus pecados? Por quais pecados você deve chorar diante de Deus e buscar arrependimento? Toda vez que você peca, você causa uma dor terrível ao coração de Deus. Você entristece a Deus, ao Espírito Santo de Deus. Toda vez que você... Aqui ele não está convidando você a ser uma pessoa triste, chorar. Não, ele está te convidando a colocar-se na presença de Deus para que o Espírito Santo de Deus traga ao seu coração reconhecimento do pecado, quebrantamento, para que você possa se quebrantar, chorar, clamar, pedir diante de Deus que Deus te perdoe de seus pecados. Ele certamente te perdoará. A quinta exortação: humilhem-se diante do Senhor. Humilhar-se diante de Deus refere-se a reconhecermos diante de Deus nossa condição espiritual, ou seja, que somos pobres, cegos e nus, e que assim carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Aquele que assim age será exaltado por Deus. Em concordância com isso, Mateus 5:3 diz que os pobres de espírito são bem-aventurados, pois deles é o reino do céu. Quem se reconhece como pobre diante de Deus, ele lhe dá de presente o reino. A parábola do fariseu e o publicano em Lucas 18 ilustra bem isso. Princípio espiritual. O fariseu chegou orgulhoso e cheio de si diante de Deus e saiu de mãos vazias, enquanto o publicano, que nem ousou olhar para cima, tamanha era a consciência que tinha do seu pecado, ele saiu justificado. Qual é o nível de consciência que você tem da sua pecaminosidade? Você tem se colocado diante de Deus em humildade ou orgulhosamente ou em arrogância? Humilhar-se diante de Deus é reconhecer, querido, que você é 100% dependente de Deus. Só Deus pode trazer para a sua vida bênção, e Ele pode trazer toda e qualquer bênção para a sua vida. Você pode alcançar. Para alcançar depende única e exclusivamente de você, porque a palavra de Deus nos diz que toda sorte de bênção foram liberadas nas regiões celestiais. A tua bênção já foi liberada por Deus. Porque você, Cris, mas por que eu ainda não recebi? Porque você não se colocou na presença de Deus, porque você não tem uma vida com Deus, você não tem compromisso com Deus. Deus não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com Ele. Coloque-se na presença de Deus, humilhe-se diante de Deus e Ele vai exaltar-te. Os humilhados serão exaltados, desde que se humilhar na presença de Deus. Então, nesta lição, ficam 5 exortações. Submeta-se a Deus, resista do diabo e ele fugirá de você. O pecador limpe suas mãos e o que tem a mente dividida, purifique o seu coração. Entristeça-se, lamente e chore. Troque o riso por lamente e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele o exaltará. Nesta semana eu vou te dar uma lição. Continue buscando conhecer com precisão e profundidade a palavra de Deus. Leia todos os dias a palavra de Deus. Cris, mas eu leio e não entendo nada. Não tem problema. Ore, peça a Deus que o Espírito Santo de Deus te dê discernimento e entendimento e leia. Continue a ler. Essa dúvida que fica paira sobre a sua cabeça, mas eu leio e não entendo nada, isso não é coisa de Deus. Deus quer te fazer conhecedor e praticante da palavra. Ore 10 minutos por dia, exercite isso, 10 minutos por dia e se coloque na presença de Deus e ore. Eu sei que Deus vai abençoar a sua vida, amém? Fique todos com Deus. Até a próxima semana. Multiplique esse vídeo, envie a seus amigos, peça para que reenvie aos amigos. Curta, inscreva-se nesse canal. Ore, leia a Bíblia e fale com Deus. Tenha-se compromisso com Deus. E Deus tem um compromisso com você e muito vai te abençoar.
Até a próxima ministração e compartilhamento, querendo Deus. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém?